Mas o que a gente vai viver e precisa viver para enfrentar os problemas não só da transição energética por causa da mudança climática, do aquecimento global, mas também por causa de um assunto que quase ninguém fala, que é a escassez do petróleo barato e a escassez do petróleo como um todo. Isso é um fato, mas é um fato que não é muito mencionado. E quando a gente vê os americanos buscando a produção dos não convencionais, isso está acontecendo com eles porque eles precisam, porque eles são os maiores consumidores de petróleo mundial e são o que eu chamo de cupim do petróleo mundial. Os Estados Unidos já consumiam em 1986 17,5 milhões de barris de petróleo diariamente, o que significava naquela época 1/3 da produção mundial de petróleo diária. Hoje em dia, após a pandemia, após tudo o que aconteceu na economia e depois com a retomada da economia, eles já consomem mais de 20 milhões de barris de petróleo. Eles produzem cerca de 12 milhões de barris de petróleo, mas uma grande parte eles ainda têm que importar. Pouca gente sabe que uma grande parte do petróleo que eles produzem é um petróleo extra leve, que só tem mercado mundial para esse petróleo de 15 milhões de barris de petróleo por dia. Então não adianta produzir desse petróleo extra leve com grau API altíssimo uma quantidade maior, porque ele não tem a mesma utilidade que um petróleo intermediário a leve, que é, por exemplo, o nosso petróleo do pré-sal, um petróleo de excelente qualidade. E aqui em terra e em outros lugares, em outras bacias terrestres também, a gente tem petróleos leves também valiosíssimos, petróleos com composição adequada, por exemplo, para a fabricação de lubrificantes, que são extremamente importantes nas indústrias. Essa questão toda da transição, pouco se fala desse outro lado, que o petróleo é um recurso que ele não é renovável, que a humanidade vem produzindo petróleo há muito tempo, que existe sim bastante petróleo, mas que cada vez esse petróleo foi ficando mais caro de se produzir e que o nosso pré-sal é uma exceção porque tem uma grande produtividade. Os poços do pré-sal hoje em dia são os poços com maior produtividade no mundo. Eles têm uma produtividade de dezenas de milhares de barris de petróleo. Alguns poços produzem só de petróleo cerca de 50 mil barris por dia. Quando você agrega a produção do gás natural, pode, inclusive, ultrapassar isso. Então, as unidades, os FPSOs, que têm uma capacidade de produção diária de 150 mil barris, às vezes eles topam a produção com 4 poços. Isso é muito importante, mas também é importante que as pessoas saibam que isso é uma exceção. E que o petróleo, depois que ele sai do campo, ele não vai querer saber se ele vem de um campo pequeno, de um campo intermediário, de um campo grande, de um campo gigante. O petróleo vai ter o valor dele e é muito importante que a gente não deixe campos que têm ainda uma grande quantidade de petróleo que pode ser produzida para beneficiar a nossa sociedade serem deixados para trás